Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar com vocês aí um pouco sobre convenção coletiva de trabalho, assunto aí que vem sendo cada vez mais debatido, né? Ganhando um pouco aí de destaque na mídia. Ela que prevê e regulamenta aí seu direito como trabalhador, mas que infelizmente acaba não sendo evidenciada da forma que merece, e apesar de ter força de lei, inclusive a superando, e aí eu vou explicar esse ponto melhor um pouco mais à frente nesse vídeo, por muitas das vezes acaba não sendo aplicada. Bom, mas e aí, você sabe o que é a convenção coletiva? Não? Então fica comigo para acabar de vez com qualquer dúvida. Bom, eu não posso falar sobre convenção coletiva de trabalho sem falar aí um pouquinho, nem que seja de forma bem resumida, sobre aí o conceito de trabalho, sobre os sindicatos, seu surgimento e papel aí, na luta pelos direitos do trabalhador, até chegarmos aí ao nosso ponto-chave, que é a norma coletiva e as suas divisões. Logo, nosso vídeo será separado em pequenos blocos, que vai facilitar aí na compreensão do assunto. Também não posso deixar de falar, para evitar aqui qualquer tipo de comentário inoportuno, que apenas abordarei de forma bem simples o assunto. Portanto, será uma abordagem com o intuito de explicar para quem tem dúvidas ou ainda não teve contato com o assunto. Bom, isso porque diariamente recebemos aí diversas dúvidas acerca do tema e a maioria esmagadora, quando eu pergunto qual sindicato representa aí, a sua categoria ou atividade preponderante, muitos não sabem dizer, seja empresário ou empregado. Inclusive, acreditam que todos os direitos estão previstos na CLT e não estão. Como, por exemplo, o Vale Alimentação ou o Auxílio Alimentação. Pois é, o Vale Alimentação ele não está previsto na CLT. E quando o trabalhador chega até mim afirmando nunca ter recebido tal benefício e que quer cobrar no judiciário, ou quando o empresário chega com um processo trabalhista e afirma categoricamente que a ação é indevida, que a causa ganha, enfim, que não há qualquer motivo para a ação trabalhista. Bom, então feitas as considerações, vamos começar a abordar o assunto. Bom, então vamos começando aí, conceituar o que vem a ser o trabalho. A título de curiosidade, nós temos que entender que hoje o trabalho é considerado algo virtuoso, em qualquer aspecto. Ele é, em suma, a melhor maneira aí, de você garantir a sua sobrevivência dentro de uma sociedade. O trabalho, ele inclusive se mostra como um importante instrumento de agregação. É através dele que um determinado indivíduo exerce alguma função específica e contribui para o melhor desempenho, por exemplo, de um grupo, determinado grupo, diante das adversidades apresentadas. Contudo, o trabalho ele nem sempre foi visto como algo bom. Inclusive, fica claro na própria etimologia da palavra, designando ao labor uma característica penosa e de sofrimento. Ou seja, o trabalho ele vem do latim tripalium, que era uma espécie de instrumento de tortura de 3 paus. Então, tri, sufixo tri, 3, e palium, pau. Então, era o instrumento ali utilizado para garantir ali o exercício daquele trabalho. Então, desse modo, originalmente, trabalhar significava ser torturado com esse instrumento. Isso sem mencionar a escravidão, que na história humana, por séculos, foi o meio de produção utilizado aí pelas sociedades onde os trabalhadores não eram vistos como homens, indivíduos pensantes, e sim eles eram considerados coisas, objetos, à mercê dos desígnios aí de seus donos. E não possuíam qualquer direito, apenas o dever mesmo de trabalhar. Então fica aí esse conceito pesado de trabalho como algo bem ruim. Bom, nesse bloco então nós iremos tratar historicamente do direito do trabalho. Vamos aí falar do seu surgimento lá na sociedade romana, e aí traçaremos uma linha temporal da sociedade romana até o período atual, onde iremos abordar, obviamente que não de uma forma aprofundada sobre o tema, mas dando umas pinceladas ali nos pontos mais importantes, para poder facilitar a sua compreensão acerca do assunto. Certamente a sociedade romana demonstra aí um pioneirismo em vários aspectos jurídicos. De modo que, mesmo atualmente, muitos dos institutos das relações modernas, inclusive, ainda bebem das fontes do direito romano. Sabe-se que existiam ordenamentos jurídicos em outros povos, de diferentes eras, mas nenhum se compara à complexidade e à abrangência da jurisdição daquele povo. Então,
organização política, relações privadas entre cidadãos, comércio e até o direito de família já era estabelecido pela legislação romana. E aí não tardou muito, né, para que as relações de trabalho entrassem no rol então de abrangência do próprio direito romano. E assim surgiram, né, alguns contratos que naquele período eram um contrato de coisas, inclusive tratando muito a questão aí da questão dos escravos, que, como dito anteriormente, não passavam de objetos. Todavia, essas relações estabelecidas pelos contratos foram ficando mais complexas. Os serviços eles passaram a ser prestados mediante o locatio, que era o nome desse contrato. E as classes mais baixas da sociedade, aquelas que tinham menos condições econômicas, acabaram então aderindo ao modelo de contrato estipulado por essa operação. E aí vendia, né, passaram então a vender a sua força de trabalho em troca de pagamento. Tá aí o link. Então daí, né, surge de forma ainda que esquizofrênica a organização jurídica do trabalho do homem livre. Na Idade Média, e aí traçando aquela linha temporal que eu falei para vocês, né, novamente entre os séculos V e XV, vigorou um novo modelo de disposição social, de produção de trabalho, que, bom, devido ao colapso da sociedade romana, né, principalmente por conta das invasões bárbaras, surgiu aí um clima de insegurança, se instalou nos domínios do então decadente império, e aí forçados a buscar proteção, né, entre as ameaças bárbaras, os homens livres, né, que até então tinham feito lá o locatio, acabaram por se submeter ao domínio dos grandes possuidores de terras, que poderiam aí garantir assim a sua segurança. E aí você já com certeza rememorou, né, dos estudos de história que eu estou falando aí do surgimento do feudalismo, né? Já que entramos no assunto, não custa nada lembrarmos como era a organização do feudo, que era relações ali, né, entre os vassalos, né, camponeses que trabalhavam ali nos feudos, principalmente na agricultura, e os suzeranos, os senhores feudais, né, donos de terras. Contudo, eles careciam de ordenamento jurídico de qualquer natureza. Imagina vocês a trabalhista, tendo ali apenas o estabelecimento das relações civis, já que os camponeses eram homens livres, né, tudo era mantido ali pelo costume. Bom, com o passar do tempo, com o fim das invasões, o crescimento produtivo dos feudos, tudo isso possibilitou o ressurgimento significativo do comércio. Dessa forma, outros tipos de relações sociais e econômicas foram se formando. Com a sociedade mercantil e o nascimento da burguesia, fez-se necessário, então, a criação da regulagem de relações comerciais, bem como as de trabalho. E aí, nesse contexto, surgiram as corporações de ofício. Você se lembra das corporações de ofício? Bom, se você não lembra, fique tranquilo, a gente vai rememorar isso aqui juntos. As corporações de ofício eram agregações criadas por artesãos que visavam proteger o comércio de suas localidades de produtos estrangeiros. E aí, infelizmente, eles acabavam, né, garantindo ali um certo monopólio comercial dos seus produtos, e aí, em cima desse monopólio, eles também ficavam responsáveis pelo treinamento de novos artesãos, já que era necessária a garantia, né, da excelência do produto, a qualidade deles, né, era exigência do mercado, não podia ser alterado. Como se percebe, as corporações de ofício tinham um grande poder sobre a economia local, além de um rigoroso regime hierárquico que era constituído por mestres, companheiros e aprendizes. Inclusive, vale lembrar que os mestres eram os que gozavam do mais alto prestígio e recebiam grandes quantias para que treinassem os jovens. Percebe-se também que o trabalho agora ganha uma visão diferente da que possuía na antiguidade. Lembra lá do início do vídeo? Que antes era visto como algo desonroso e indigno, agora passa a assumir uma posição de valor produtivo, essencial inclusive. O trabalho agora assume uma posição de alicerce de poder econômico. O problema foi que as normas que regulavam as relações de trabalho no período em que vigoravam as figuras das corporações de ofício não visavam ali atender às necessidades dos trabalhadores, mas sim garantir o monopólio das mesmas e, obviamente, aumentar ao máximo a produção. Por não conseguirem mais se sustentar diante dos novos anseios surgidos com o pensamento liberal, que crescia muito na Europa, as corporações de ofício acabaram por enfrentar revolta dos trabalhadores das bases mais baixas. E aí, diante, né, das evoluções sociais e tecnológicas, e aí principalmente econômicas, que ocorreram ao longo do fim da Idade Média e ali início, né, da Idade Moderna, o sistema de produção, que antes era embasado no escalonamento das corporações de ofício, foi se tornando sustentável. E ali o liberalismo foi surgindo. E o liberalismo surgiu com uma consequência de pensamento, inclusive, iluminista. Né? Aí temos que lembrar desse período que, com a valorização da razão e, consequentemente, do homem, né, os princípios como liberdade, igualdade, fraternidade, tomaram conta dos discursos daqueles que já buscavam sobrepujar o antigo regime absolutista.
além, claro, da estagnação social aí promovida pela Igreja Católica. O grande divisor de águas quanto às relações de trabalho, sem sombra de dúvida, foi a Revolução Francesa de 1789. Nela, o poderoso governo monárquico que assolava a França foi deposto e, como consequência, os cidadãos passaram a ser tratados aí de maneiras isonômicas, sendo regidos por uma legislação formalmente estabelecida. Ao estabelecer as garantias dos direitos aos cidadãos, consequentemente foi permitido aos trabalhadores liberdades que até então não existiam. Porém, a legislação que surgiu ainda deixava os trabalhadores ali em uma visível posição de desvantagem nas relações contratuais. Somente com a Revolução Industrial foi que passou a haver a legislação mais específica, né, quanto à proteção do trabalhador ante ao poderio ali econômico dos patrões. O pensamento liberal e o modo de produção capitalista tiveram como consequência a exploração da mão de obra de maneira quase que servil, onde os trabalhadores tinham jornadas de até 16 horas, isso diárias, então, sim, remunerações cada vez mais baixas. As péssimas condições de trabalho, né, e acidentes de trabalho eram muito comuns naquela época, também revoltavam os trabalhadores diante do abismo que separava os empregados e os patrões. E aí fez-se necessário então a intervenção estatal para conter aí as profundas desigualdades e as comuns revoltas nas classes trabalhadoras naquele período. Legislações de proteção ao trabalho infantil, de mulheres, né, que visava diminuir aí as longas jornadas de trabalho, começaram a surgir através das intervenções do Estado. E então Inglaterra, né, por exemplo, França, Espanha, criaram leis que melhoraram as condições de trabalho. Mas o grande salto mesmo com relação a essas leis, né, de trabalho foi dado a partir aí do momento, né, em que a consciência de união em prol de uma causa atingiu as organizações trabalhistas. Influenciados aí pelo pensamento, né, de grandes filósofos da época, e obviamente cientes de sua importância na cadeia de produção de riqueza, os trabalhadores do mundo todo passavam a lutar aí ativamente por mais direitos. E aí mais uma vez, né, mostra-se que a união faz a força. Bom, aí eu poderia me aprofundar aí um pouco mais sobre o assunto, mas em suma, assim nasceu o direito do trabalho. Mas caramba, Rafael, e o sindicato? Como indivíduos que buscam a coletividade para garantir a própria existência, um dos fatores que mais une os homens em grupo é a busca por interesses comuns. Seja para garantir a defesa, criar maiores estratégias de caça como nos primórdios da humanidade, seja para concretizar aí ideias, é inegável que um grande fator de aglutinação social é o compartilhamento de interesses comuns. Assim como eu falei, né, anteriormente, aí, que o próprio trabalho é um reflexo disso também. Diante da nova face social e jurídica que havia sido estabelecida a partir aí do século XVIII, vamos dizer aí, final do século XVIII, né, principalmente após a Revolução Francesa de 1789, e que engatinhava ali o conceito de Estado Democrático de Direito, a luta pelos direitos trabalhistas se intensificou, inclusive sob a influência aí dos pensadores da época, que via na classe trabalhadora sua força revolucionária. Dessa forma, os trabalhadores se uniam em protestos, reivindicando melhores condições de vida. Eles se uniram, e daí começaram, né, a surgir então os sindicatos. Os sindicatos surgiram como institutos que tinham como objetivo representar a classe de trabalhadores, visando assim viabilizar negociações, tanto com os empregadores quanto com o próprio governo, na busca aí pelos direitos. Não bastava mais apenas garantir direitos individuais para cada trabalhador. Com a evolução da economia e, consequentemente, do modo de produção de riquezas, fez-se necessário estabelecer garantias para toda uma categoria de trabalhadores. Portanto, só faz sentido falar de direito coletivo do trabalho a partir da Revolução Industrial, quando a complexidade da produção e das relações de trabalho se desenvolveu ao ponto de se fazer necessário um amparo legislativo a toda uma coletividade da classe trabalhadora, que se fortalecia e se conscientizava da sua importância no desenvolvimento da economia. Por volta da década de 1820, os sindicatos então passaram a ter sua existência regulamentada juridicamente. Isso mostrava a força que os trabalhadores vinham ganhando, em virtude da sua luta por direitos. A evolução do direito sindical persistiu. No México e na Alemanha, por exemplo, o direito a sindicatos passou a ser garantido constitucionalmente. E em 1919, após o término da Primeira Guerra Mundial, o direito à sindicalização surgiu concretamente com o Tratado de Versalhes. E aí chegamos então finalmente na evolução histórica aí da própria convenção coletiva, né? Não preciso aqui apontar que o surgimento do conceito ganhou força, né, após a Revolução Industrial,
e desde o início trouxe vantagens para os dois lados, já que para o empregador era uma forma de negociação pacífica, sem perigos de ocorrência de greves, e para o empregado era o reconhecimento ali pelo empregador da legitimidade e representatividade do sindicato nas negociações, com a consequente conquista aí de novos direitos para os trabalhadores. Para o Estado, era uma forma de não interferência em que as próprias partes buscavam a solução de seus conflitos, culminando assim com uma paz social. Então, era muito bom para todo mundo. No Brasil, a expressão convenção coletiva surgiu com o decreto número 21.761 de 1932, tendo por base aí a lei francesa de 1919. E possuía ali o efeito normativo para toda a categoria profissional e econômica. Foi reconhecida constitucionalmente no Brasil em 1934. Para quem lembra aí, foi o período ali, né, fazendo ali aquela linha temporal ainda no período Vargas ali. E a partir de então, todas as demais constituições brasileiras trataram do assunto. A Constituição de 1988 reconhece não apenas as convenções coletivas, mas também os acordos coletivos de trabalho, uma vez que as constituições anteriores reconheciam apenas as convenções coletivas. Porém, os acordos já aconteciam na prática desde o decreto número 229 de 67, época aí do período militar, no Castelo Branco. No nosso ordenamento jurídico, portanto, convenção e acordo coletivo são inconfundíveis. A primeira tem um âmbito mais amplo e os sujeitos são obrigatoriamente entidades sindicais. De um lado, sindicatos empregadores, de outro, sindicatos empregados. Já o segundo é mais restrito, na medida em que abrange de um lado o sindicato representativo da categoria dos trabalhadores e de outro uma ou mais empresas. O ponto em comum da convenção e do acordo coletivo é que neles são estipuladas condições de trabalho que serão aplicadas aos contratos individuais dos trabalhadores, tendo, portanto, efeito normativo. Bom, então só para ratificar esse entendimento, vamos tentar ilustrar melhor isso daí. Então vocês precisam entender que de um lado nós temos aí o sindicato dos trabalhadores. Bom, do outro lado nós temos aí o sindicato das empresas. E ambos sindicatos vão aí tentar traçar diretrizes para aquela categoria. Então tudo isso é feito por acordo. Então os sindicatos eles vão ali, obviamente que não chega a ser o termo correto, barganha é um pouco questão de troca, mas eles vão ali barganhar, né? Vão discutir as diretrizes, os direitos que podem ser estabelecidos naquela convenção coletiva. Então, finalmente chegamos aí ao nosso tópico-chave, norma coletiva, e aí vamos falar de uma espécie, né, de uma das espécies, que é a convenção coletiva de trabalho. Bom, para a gente adentrar aí, né, para a gente iniciar nesse assunto, eu preciso fazer leitura do artigo 7º da Constituição Federal, que diz o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, né, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Vamos lá ao inciso 26. O reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. E aí necessário também se faz a leitura do artigo 611 da CLT, que vai definir para a gente o que é a Convenção Coletiva de Trabalho. Bom, vamos à leitura. Convenção Coletiva de Trabalho é um acordo de caráter normativo pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações às relações individuais de trabalho. Bom, então a convenção coletiva não é nada mais nada menos do que o acordo, né, que é feito entre os sindicatos dos trabalhadores e os sindicatos das empresas. E aí ali vai ser estipulado, então, né, vai ser dada ali a diretriz que será aplicado, então, né, os direitos e deveres para aquela categoria específica e para, obviamente, para aquela atividade econômica afim. Bom, já o acordo coletivo de trabalho é o acordo que estipula condições de trabalho aplicáveis no âmbito da empresa ou empresas acordantes às respectivas relações de trabalho. A celebração dos acordos coletivos de trabalho é facultada aos sindicatos representativos das categorias profissionais. Isso de acordo com o artigo 611, parágrafo 1º da CLT, que vamos fazer leitura aqui agora. Então, se nós formos aí, continuarmos no artigo 611 da CLT e formos logo abaixo aí no parágrafo 1º, ele diz o seguinte: é facultado aos sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar acordos coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica.
que estipulem condições de trabalho aplicáveis no âmbito da empresa ou das empresas acordantes às respectivas relações de trabalho. Então, mais uma vez, aí, resumidamente falando, né, convenção coletiva é igual sindicato dos trabalhadores mais sindicato da categoria econômica. Você tem que perceber o seguinte: sindicato, sindicato, e quando é acordo, é sindicato e empresa ou empresas que vão fazer aí o acordo. Bom, então você já percebeu que a norma coletiva é gênero e as espécies de negociações são convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo de trabalho. Tá, Rafael, mas e como elas nascem? Bom, o primeiro passo ocorre quando um dos sindicatos, geralmente os sindicatos dos trabalhadores, envia o rol de reivindicações à outra parte, contendo aí as exigências da categoria previamente discutida e aprovada em assembleia. Tudo que diz respeito à relação de emprego das partes representadas pode ser inserido na convenção coletiva de trabalho, porém dentro do limite legal. Então não adianta querer inventar. E aí vocês precisam entender que a convenção coletiva é dividida em cláusulas. E essas cláusulas elas respeitam, vamos dizer assim, uma certa natureza. Então existem, por exemplo, dentro da convenção coletiva, e precisa ser respeitado, cláusulas econômicas. Essas cláusulas vão versar aí sobre a remuneração, como reajustamento, piso salarial, gratificação, valor das horas extras, vale, entre outros. Cláusulas sociais, que são as demais cláusulas que não geram um desembolso imediato por parte dos empregadores, tais como garantia de emprego por um determinado período, seguro de vida, abono de faltas aos estudantes, enfim, condições de segurança e higiene do trabalho, entre outras coisas. E aí, como funciona? Uma vez por ano, na data base, é convocada a Assembleia Geral para instalar o processo de negociações coletivas. Isso significa que, nessa data, os reajustes de pisos salariais, benefícios, direitos e deveres de empregados e trabalhadores serão objetos de negociação. Se os sindicatos autorizados pelas respectivas Assembleias Gerais estiverem de acordo com as condições ali estipuladas na negociação, assinam a Convenção Coletiva de Trabalho. A Convenção Coletiva entra em vigor 3 dias após a data da entrega do protocolo lá na DRT, conforme determina assim o parágrafo 1º do artigo 614-D das Consolidações de Trabalho, que é a famosa CLT. E nós vamos fazer a leitura aí. Artigo 614. Os sindicatos convenientes ou as empresas acordantes promoverão, conjunta ou separadamente, dentro de 8 dias da assinatura da convenção ou acordo, o depósito de uma via do mesmo, para fins de registro e arquivo no Departamento Nacional do Trabalho, atualmente Secretaria de Emprego e Salário. Em se tratando de instrumento de caráter nacional ou interestadual, ou nos órgãos regionais do Ministério do Trabalho, nos demais casos. E aí vamos à leitura do parágrafo 1º. As convenções e os acordos entrarão em vigor 3 dias após a data da entrega dos mesmos no órgão referido neste artigo. Bom, depois de todo esse conteúdo, acredito que agora a gente já possa começar a aprofundar um pouquinho mais no tema. E aí eu vou fazer aquela pergunta novamente para a gente fixar isso na memória. Quem tem direito? Bom, como já havia mencionado, as decisões estipuladas nas convenções coletivas, elas transformam-se em direitos e deveres para todos os trabalhadores e empregadores. Tá? E aí você tem que levar em consideração que são os trabalhadores daquela categoria e os empregadores daquela atividade econômica. Então, tem empresa, por exemplo, que aplica diversas convenções, uma para cada profissional. Normalmente categorias estas que a gente classifica como diferenciadas. E empresa que aplica apenas uma convenção coletiva, levando em consideração sua atividade fim. Logo, apenas consultando um bom advogado especializado na área, para você, empregador, saber o melhor para a sua empresa, você, empregado, a convenção que deverá ser aplicada ao seu caso e, obviamente, a melhor estratégia em um processo, caso seja necessário. Lembra que eu falei que existem 3 espécies de norma coletiva? Pois é, o dissídio coletivo ele aí é o último do tópico, ele é a última espécie de norma coletiva, ele é um pouco diferente. Como funciona? Quando os sindicatos não conseguem a autocomposição, que é o acordo, como eu falei anteriormente, poderá ser então ajuizada, aí é uma ação. Será ajuizada uma ação de dissídio coletivo, já que os interesses coletivos em negociação promovida diretamente pelos interessados aconteceu. A legitimidade para o ajuizamento é das entidades sindicais, ou, quando não houver entidade sindical representativa, ou os interesses em conflito sejam particulares, enfim,
aí cabe aos empregadores fazer aí o ajuizamento. Registro, conforme o artigo 614 da CLT, a Convenção Coletiva de Trabalho, devidamente assinada, terá que ser registrada no site do Ministério do Trabalho e Emprego, a MTE, pelo sistema mediador das relações de trabalho. Porém, a sua eficácia depende do registro no Ministério do Trabalho e Emprego, vez qual a exigência possui fins meramente cadastrais e de publicidade. A eficácia da Convenção Coletiva de Trabalho já surge com a sua assinatura. Então, tem inclusive teses em cima disso, né? Alguns advogados inclusive batem muito nessa tecla da questão da necessidade de homologar, né? Dessa Convenção Coletiva ser homologada então pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Bom, e por fim, validade. Uma convenção coletiva de trabalho, ela sempre terá validade máxima de 2 anos, porém o mais comum é o prazo de 1 ano. Nada impede que certas cláusulas tenham validade diversa de outras, desde que seja respeitado o limite que eu acabei de mencionar. Bom, pessoal, esse último tópico agora é apenas uma questão de reflexão, é para a gente pensar, como dizem aí fora, né, um pouquinho fora da caixinha. Vamos lá. A legislação trabalhista brasileira, ela tem na consolidação das leis de trabalho, né, que é a CLT, a sua principal fonte a reger as relações de trabalho. Essa legislação ela surgiu em um contexto dissonante com a proposta das primeiras reivindicações trabalhistas, que surgiram lá na Europa. Além de tardia, surgiu com a intenção de garantir um mínimo de segurança aos trabalhadores, mas também de fazer aí a manutenção de sua obediência e quietude diante de um governo autoritário e corporativista, o que afasta dos trabalhadores a oportunidade de instruírem e normatizarem junto aos empregadores o que foi de seus interesses diante das adversidades econômicas. Então, apenas para refletir, né, ao longo dos anos surgiram institutos de relevo, né, para possibilitar a normatização das leis trabalhistas através de negociações entre as partes das relações de trabalho, empregados e empregadores. O mundo inteiro busca, através de organismos de cooperação entre nações, como a Organização Internacional do Trabalho, né, a OIT, estabelecer regramentos básicos às relações laborais e estimular os acordos coletivos e convenções coletivas de trabalho. Contudo, por mais que o Brasil recepcione o que é estabelecido pela OIT, sua legislação torna as negociações engessadas, né, e pouco funcionais. Somado a isso, a falta de cultura sindical forte e a falta de consciência trabalhista que vigora entre a nossa população economicamente ativa, tem-se aí um regime de forte controle estatal sobre as relações de trabalho, que apesar de ser democrática na aparência, de fato ainda possui raízes conservadoras e autoritárias. Após 70 anos de implementação da sua principal fonte normativa, no que concerne aí as relações de trabalho, e diante da modernização das relações globalizadas da economia, bem como da iminência, né, de impacto social de uma crise mundial que vem aí se arrastando, né, há anos, faz-se necessário uma abordagem sobre a flexibilização das leis trabalhistas no país. Mas não como as que foram feitas, né? Claro. Principalmente abordando aí os aspectos jurídicos, né, de 2 institutos de normatização democrática e autônoma das relações de trabalho, que são o acordo coletivo e a convenção coletiva de trabalho. Então, para o negócio jurídico perfeito, ou seja, para sua validade, seriam necessários a manifestação da vontade, o livre convencimento, o agente capaz e legitimado, o objeto lícito, possível e determinado e a forma livre ou prescrita em lei. Preciso mencionar aqui a fragilidade, né, que existe no primeiro tópico, sem ser patriarca, né, lógico, mas imagina um acordo individual aí, né, entre as partes, onde existe a manifestação livre e consciente entre empregado e empregador. E aí vou fazer um parêntese aí nessa questão da MP que saiu nesse momento tão difícil. A gente sabe, lógico, para o enfrentamento da crise, para o enfrentamento do Covid, mas obviamente essa MP ela vai deixar alguns reflexos. Não estou aqui criticando nenhum governo, nem X, nem Y, nem Z, apenas estou trazendo para você aqui um dado para você refletir técnico acerca da possibilidade, né, de você ser um pouco mais participativo, de você procurar um pouco mais o seu sindicato. Eu conheço trabalhador, aliás, graças a Deus, não é a grande maioria, mas a gente não pode nem generalizar se fosse o caso, mas não sabe, infelizmente não sabe qual o sindicato pertence. E aí o cliente chega, quando é um cliente, né, no caso o trabalhador, que aí sim é uma situação muito frágil, né, porque na relação ele é a parte mais fraca, fica muito difícil
você chegar num diálogo com aquele trabalhador e em um dado momento você dizer que não tem direito a determinado benefício e ele simplesmente se revolta porque acha que então é culpa do advogado, ou que o advogado não sabe advogar, enfim, eles ficam realmente bem chateados quando na verdade ele não foi na Assembleia do Sindicato. Uma outra coisa que eu observo também, aqueles que acusam, né, o sindicato é ladrão, o sindicato é isso, o sindicato é aquilo, eu acho que é a mesma coisa que você acusar seu síndico do condomínio, ou até mesmo um político que seja, que é, né, você acusar ele de ladrão e você nunca ter participado, nunca ter investigado a vida política daquela pessoa, ou até mesmo pessoal, se for o caso, né, para poder avaliar ali o caráter de cada um. Então, se você duvida do seu sindicato, se você quer brigar por melhores direitos, e aí por isso que eu deixei a reflexão, cara, participe do seu sindicato. Então, você, homem, mulher, trabalhador, trabalhadora, é muito importante que você tenha esse pensamento, que você tenha essa consciência de sim participar das assembleias. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. As letrinhas vão subir aí com nossos contatos, os nossos canais. Fiquem à vontade para poder estar aí repassando para a gente, principalmente nesse momento de Covid-19, né, de enfrentamento aí da pandemia. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, a gente está aí agora também com um canal no YouTube. E, por que não, eu ia deixar aí de pedir, né, para você, meu espectador, por gentileza, curtir aí o nosso canal, fazer a sua inscrição, né, se inscrever aqui também e compartilhar com seus amigos e familiares, caso goste aí do conteúdo que a gente vem trazendo toda semana para você. Valeu, até!